Senhor vai nos dizer em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então aqui o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos, sobre algumas coisas que viriam a acontecer, dizendo que ele iria ser glorificado, de que eles seriam perseguidos, de que ele morreria, mas que ele traria para nós o Consolador. E aqui no final ele diz, anime-se, pois eu venci o mundo. E a palavra aqui quer dizer anime-se. O que é se animar? É você estar de pé, animado, mesmo diante das aflições. Então Jesus estava dizendo para a gente ignorar as dificuldades? Não, ele estava dizendo para a gente olhar para aquilo que verdadeiramente é de bom. O que é de bom? É pensar que Jesus venceu o mundo, porque ainda que a gente sofra aqui, ainda que a gente passe por adversidades, todavia o Senhor venceu o mundo. O que isso significa? Significa que a promessa está de pé. Há uma morada nos esperando. Há um lugar onde a promessa do Senhor não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter morte. Vai ser só alegria, vai ser a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Então, o que o Senhor estava dizendo? Anime-se, porque ainda que você passe por aflições aqui, todavia há um lugar que te espera. Há um lugar que te espera para você permanecer ali comigo, um lugar de paz, um lugar aonde não vai te faltar graça do Senhor. Então ali naquele momento ali, o Senhor estava dizendo, anime-se. E hoje essa palavra que eu quero dizer para você, anime-se, ainda que você tenha aflições, todavia há uma promessa que ainda está de pé para se cumprir sobre a tua vida, por aqueles que esperam no Senhor. O que a palavra vai nos dizer? Que o Senhor disse, eu venci o mundo. Aqui quando Jesus falou isso, ele nem tinha sido glorificado ainda, mas olha que poderoso o Senhor já estava dizendo, eu venci o mundo. Você tem noção de que essa promessa que ainda não se cumpriu na sua vida, mas ela já está preparada, já está pronta só para te esperar você chegar? E você tem se animado, você tem esperado, você tem confiado, você tem determinado a cumprir os teus propósitos aqui para chegar neste lugar que te espera? Então aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, que Ele está pedindo para a gente se animar. Mas como que eu vou me animar em meio às dificuldades? Como eu vou me animar em meio às adversidades? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele veio semelhante ao homem, para que sendo tentado, ele pudesse ajudar aqueles que fossem tentados. Então Jesus, ele passou por mesmas coisas que nós passamos. Ele passou pela tentação, ele passou pela aflição, ele passou pela humilhação, pela vergonha, ele passou por tudo isso, para que hoje ele pudesse nos ajudar. E o que é a promessa do Senhor? A promessa do Senhor é que quando ele fosse glorificado, viria um Consolador. E quem é esse Consolador? Aquele que nos faz conhecer a verdade, que nos instrui e revela ao Pai e ao nós. Ou seja, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos mostra a verdade, e é Ele que vai nos ajudar a passar por esse tempo de aflição com confiança no Senhor. A gente vê na palavra do Senhor um versículo que diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter descanso na tua alma. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo assim, aprende comigo, com os meus passos, com o que eu fiz. E o que a palavra vai dizer que o Senhor Jesus fazia? Jesus vai dizer que ele falava para as pessoas o seguinte, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que meu Pai me pede e me mostra. Eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo que o Pai me revela. O que o Senhor está dizendo? O Senhor Jesus está dizendo assim, ei, aprenda comigo, eu não sou guiado pelo meu próprio entendimento, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou guiado pela minha própria vontade da carne, eu sou guiado pelas coisas do céu, eu sou guiado pelo Pai. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo isso, para a gente aprender a ser guiados não por nós, pelas nossas vontades, mas pelo Espírito Santo. Então aqui a palavra do Senhor está nos ensinando como permanecer em tempo de aflições, em como aprender a sermos mansos. Porque o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que Jesus, em meio à tempestade, ele dormiu. Nós temos que entender
Só descansa em meio à tempestade aquele que tem total confiança e segurança no Senhor, aqueles que são guiados pelo Espírito. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que aqueles que são guiados pelo Espírito são movidos pelo Espírito, mas que aqueles que são guiados pela carne são da carne. Então, o que está faltando em mim para descansar diante das aflições e ter a animação na esperança daquilo que está por vir ainda sobre a minha vida? Confiar no Senhor, ter intimidade com o Senhor, estar diante dele ali, aprendendo com o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele está disponível, o véu já foi rasgado, a graça do Senhor ela já está disponível e palpável para qualquer pessoa que teme e busca de todo o teu coração. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Buscai e me encontrarei como me buscardes de todo o teu coração. Então busque o Senhor de todo o teu coração e Ele vai te guiar os teus passos. Ele vai te ajudar a descansar em meio às aflições, às adversidades e esperar no Senhor aquilo que está por vir. O Senhor aqui estava mostrando para eles a verdade do que aconteceria, não para que eles tivessem medo, mas para que eles tivessem animação, porque ainda que viessem as aflições, todavia tem uma promessa para nós de esperança. Tem uma promessa de esperança, de vida. Que a morte não é o fim, mas é um novo tempo que vai nascer. Assim como foi com Jesus, para todo mundo a morte de Jesus foi o fim do chamado, daquilo que estava escrito sobre como se daria, como o Messias faria e o que ele tinha que fazer. Para todo mundo era o fim, mas na verdade foi o início do cumprimento das promessas do Senhor sobre a nossa vida, para que nós pudéssemos hoje sermos capazes de vencer a nós mesmos, porque o Senhor sabia das nossas fragilidades, sabia das nossas dificuldades de lidar com certas coisas e circunstâncias, e Ele, sabendo disso, com o seu infinito amor e misericórdia, trouxe o seu único filho, para que nós pudéssemos hoje ter essa oportunidade que nós temos. Então nós temos que pegar a oportunidade que o Senhor nos dá e nos agarrar a Ele, agarrar a vontade dEle e sermos guiados pelo Espírito Santo, porque Ele sim vai nos ensinar como vencer, como ter esperança. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que o Senhor Jesus veio para tirar de nós o medo da morte. Para tirar de nós o medo da morte. Então, se nós temos medo da morte, é porque ainda nós não entendemos o que nos espera, ou é porque nós ainda não temos convicções de que nós seremos salvos, porque quando nós temos convicções do lugar onde nos espera, nós não tememos a morte. Então, o que nos falta é confiar no Senhor, é descansar no Senhor, é ter intimidade com Ele e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra hoje para você é: anime-se em meio às aflições, porque tem uma promessa que te espera. Tem uma promessa, uma palavra, um cumprimento que te espera. O tempo de hoje que você vive não significa que você não vai viver outra coisa amanhã, não vai determinar o teu amanhã, porque o teu amanhã o Senhor está lá te esperando. Mas exige de nós um posicionamento. Exige de nós um posicionamento. Então, o que o Senhor espera de nós? Um posicionamento. Um posicionamento de quê? De confiança. Um posicionamento que glorifica o Senhor nas ações, no falar, no pensar, no agir. Em tudo isso, cumprindo os mandamentos e os princípios do Senhor. O que a palavra do Senhor vai dizer? Que se nós sermos como os fariseus, nós não veremos a Deus. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que não cumpriam os princípios do Senhor, falavam muito bem, mas não cumpriam os princípios. Não adianta nada a gente se parecer com cristão, a gente se vestir como cristão, se nós não vivermos verdadeiramente o Evangelho. Mas como que eu posso vencer esse mundo? Como que eu posso? Mortificando a tua carne. Mortifica a tua carne e vivifica o teu espírito, assim como o pastor Leonardo Salles fala. Mortifica a tua carne. Como eu mortifico a minha carne? Quando você se abstém de si mesmo. Como eu me abstenho de si mesmo? Controlando a mim mesmo. Como eu me controlo? Jejuando. O jejum é um dos maiores armas espirituais para o domínio próprio, para crescimento no Senhor, para você vencer áreas que você nunca venceu antes. Assim você mortifica a sua carne e você se enche do Senhor. Quando você jejuma e busca a presença, você está fazendo assim: eu tiro de mim para me colocar do Senhor. Eu tiro de mim para que o Senhor entre. Eu me esvazio de mim para que a tua presença me preencha. O
que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que sem o Espírito Santo não tem como nós ver a Deus, que sem santidade não tem como ver a Deus. Então exige de nós um posicionamento. A salvação é pela graça, mas assim exige de nós sim um posicionamento. Amém? Então, se essa palavra falou com você, curte, comenta e compartilha. E que Deus abençoe. Lembre-se, no tempo de aflição, traga ao teu coração aquilo que te dá esperança. Porque não é a aflição que vai determinar o que te espera, mas o que você faz em meio às aflições é o que vai determinar o que te espera no teu amanhã. Amém? Que Deus abençoe.